Ora, muito bem-vindos ao episódio 2 do Gabinete RP. O primeiro episódio não foi mais do que uma breve introdução e umas breves noções introdutórias para que é que serve o podcast, como é que ele surgiu, quais é que são as minhas motivações aqui. Já sabem que em cada episódio o que vamos ter é, no fundo, uma conversa completamente livre. Neste caso, para mim, é uma conversa comigo mesmo e com quem eventualmente possa estar desse lado. Espero que vos acrescente valor. E neste segundo episódio vamos falar de redefinir os níveis de referência. O que é que esta frase quer dizer? Nós vivemos numa fase da humanidade completamente acelerada, em que os últimos 5 anos não se parecem nada com os 5 anos anteriores, tudo passa demasiado depressa e em que rapidamente surge a expressão "no meu tempo". É fácil nós pensarmos que há 30 anos toda a gente que terminasse uma licenciatura tinha um bom trabalho, tinha facilidade em encontrar e comprar casa, em constituir família, e no meu caso eu tenho 29 anos, na altura em que estou a gravar este episódio, faço 30 anos em breve, não tenho filhos ainda não comprei casa própria, acredito que também não demorará muito, mas era impensável há 30 anos alguém que é empresário, que é sócio de várias empresas num grupo empresarial, que é managing partner de um escritório que eu acredito que é um escritório de referência, já fui professor no ensino superior, enfim, considero que estou numa posição razoável na minha carreira, estou na verdade numa posição muito melhor do que aquela que podia imaginar quando comecei a minha carreira, e ainda assim sinto completamente o peso das expectativas à volta da minha geração, e compreendo o quão difícil é para alguém da nova geração, digamos assim, fazer-se à vida, ter filhos, comprar casas, coisas que parecem básicas para a maioria das pessoas, e parecem básicas por esta questão de níveis de referência. Nós temos como nível de referência aquilo que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram, aquilo que as pessoas tendem a impor-nos, isso é perfeitamente normal. Nós próprios vivemos com essa realidade e de repente é estranho que neste novo mundo alguém que tenha uma licenciatura tenha tanta dificuldade em encontrar trabalho. É estranho que se nós tenhamos um emprego e esse emprego não nos dê condições financeiras quando está na mesma classe profissional que quem estava nesta classe há 30 anos levaria se calhar 3, 4, 5 vezes o salário ajustado à inflação, digamos assim. E essa questão dos níveis de referência eu acho que nos acaba por mutilar enquanto sociedade, acaba por nos cortar um pouco da nossa capacidade de adaptação. Eu acho que isto também tem a ver com a nossa natureza. A natureza humana foi feita para conservar energia. Nós não nos podemos esquecer que, enquanto seres humanos, nós não nos adaptamos fisiologicamente com base no que se passou nos últimos 50 anos ou nos últimos 100 anos. Nós estamos a falar de uma evolução fisiológica de centenas de milhares de anos, e nós há milhares de anos tínhamos que conservar o máximo de energia possível para conseguir fugir de um predador ou perseguir uma presa, ou quer que seja. E essa ideia de conservação de energia acaba por nos afetar ainda hoje. Em que sentido? Nós estamos a viver agora, no ano 2025, um panorama em que, não estando ainda em plena crise mundial, nós já sentimos fortemente os impactos da inflação mundial, já sentimos que claramente a classe média se está a esfumar, sentimos que estamos a combater com o peso das expectativas de quem já foi a classe média há 10, há 15, há 20, há 30 anos, e de repente nós temos esta sensação de conservação de energia, de eu tenho o meu trabalho, faço a minha parte e quero poder relaxar, e por outro lado tenho o peso de há 30 anos, se eu fizesse aquilo que estou a fazer hoje, ter condições de vida muito melhores. Então o que é que eu estou a fazer de errado, o que é que eu preciso de fazer mais? E gera-se aqui um paradoxo interno de eu sinto que preciso fazer algo mais, eu sinto que preciso de ser mais produtivo, ganhar mais dinheiro, de ser mais eficaz, e ao mesmo tempo sinto que já faço o suficiente e que merecia mais, porque se eu comparar com o que acontecia há X anos,
se eu fizesse o que faço hoje há 20 anos, eu viveria muito melhor. E esta dificuldade da conservação da energia com a comparação com os níveis de referência errados acaba por nos atrasar e por nos passar as mensagens erradas. Nós temos que ter a capacidade de ajustar os nossos níveis de referência, temos que ter a capacidade de perceber o que é que a nossa realidade necessita e, acima de tudo, temos que ter a capacidade de, às vezes, afastar-nos dos conselhos que nos dão. Isto porquê? A maioria das pessoas, pelo menos em Portugal, não vive assim tão bem. Nós somos um país que, não sendo um país pobre, somos um país cada vez mais empobrecido financeiramente e esse empobrecimento financeiro acaba por implicar uma queda na nossa pirâmide de Maslow, não é? E no fundo vamos cada vez mais à base em termos de prioridades. Ora, se eu tenho menos capacidade financeira, o meu foco vai estar, obviamente, cada vez mais na minha sobrevivência. Primeiro o pagamento das contas, alimentar a família, garantir o que é básico, e só depois é que eu vou para os níveis seguintes, nomeadamente os níveis de desenvolvimento intelectual, de programação financeira, de programação do futuro. Obviamente, quando eu estou na base da minha pirâmide de Maslow, aquilo que eu quero é salvaguardar o meu curto prazo. Ora, se eu só salvaguardar o meu curto prazo, eu não estou a preparar o meu futuro. E então isto acaba por ser aqui um ciclo vicioso, em que eu estou envolvido, tanto quanto possível, numa sociedade que está a ficar mais empobrecida financeiramente. Eu queria que essa sociedade enriquecesse ou aumentasse o seu valor financeiro, a sua capacidade de prosperar, a sua capacidade de evoluir para que todas as famílias vivam bem. Só que depois as famílias, ao viverem pior, não conseguem dedicar o seu tempo a preparar o seu futuro e isso condiciona a sua capacidade de evolução. Quando eu conjugo isto com a tal ideia dos níveis de referência, isso significa que eu olho à minha volta. Cada vez mais a família típica e a pessoa típica vive pior. Se vive pior, vai dedicar menos tempo a planear o seu futuro porque está, obviamente, focado nas suas prioridades. E se as pessoas à minha volta, incluindo eu, estamos mais focados nas nossas prioridades básicas e não conseguimos programar o nosso futuro, acabamos por nos influenciar de forma inconsciente negativamente uns aos outros. Isto tudo para levar à seguinte ideia, que é, às vezes, ouvir os conselhos dos outros não é assim tão bom. Isto não significa que as pessoas nos querem mal, também há muito disso. Isso não significa que as pessoas não querem que nós evoluamos, isso não significa que nós somos melhores do que as outras pessoas. Isso significa que se calhar nós estamos a pedir opinião às pessoas erradas. Já toda a gente ouviu esta expressão, nós somos a média das 5 pessoas de quem nos rodeamos com maior frequência, e embora isto pareça assim meio um clichê, é a realidade. E se eu me rodear de pessoas que são minhas amigas, minha família, que querem o meu bem pessoalmente, mas que nas suas próprias vidas estão focadas na sua própria sobrevivência, eu vou sempre estar a aprender sobre a minha própria sobrevivência e não sobre prosperar. Eu sei que isto parece muito uma conversa de dinheiro e uma conversa financeira, não é suposto ser isso. Esqueçam o dinheiro, olhem para isto como uma questão intelectual. É óbvio que isto não é... não há regra sem exceção, essa é a realidade, mas uma pessoa que está focada em pagar a renda e pagar as contas do mês e que à terceira semana já não tem qualquer dinheiro na sua conta bancária à ordem, não vai estar preocupada em ler livros. Okay? Preocupada, ou seja, das duas uma, ou é algo que faz por gosto, porque é algo que quer muito, muito fazer e que lhe dá gozo, em vez de, sei lá, de ir jogar a bola ou jogar a PlayStation ou o que seja, gosta de ler livros, que não é o meu caso. Eu leio para me instruir, mas eu reconheço que consegui introduzir o hábito da leitura porque eu tinha as minhas necessidades básicas supridas mês a mês. E isso permitiu-me pensar, ok, qual vai ser a minha próxima necessidade? A minha próxima necessidade é intelectual. É simples, eu nunca tinha lançado um podcast, nem estaria aqui a gravar o podcast, se tivesse uma necessidade básica para suprir. E
eu, ao rodear-me de pessoas que estão focadas na sua sobrevivência e não no seu desenvolvimento intelectual, ao não se desenvolverem intelectualmente, não estão a conseguir progredir intelectualmente e a progredir para ter um futuro mais próspero, e volto a dizer, não é uma conversa sobre dinheiro. Isso significa que eu provavelmente vou fazer o mesmo, porque vai haver um dia que eu vou perguntar que livro é que devo ler e a pessoa vai-me dizer que não lê, ou então vou perguntar que livro é que devo ler e a pessoa vai-me recomendar 35 romances e 0 livros sobre organização financeira, gestão de carreira, gestão familiar, gestão de finanças pessoais, etc. E eu estarei constantemente num patamar em que estou a sobreviver, a pagar as minhas contas básicas e não a evoluir enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto familiar, etc. Portanto, eu tenho mesmo que redefinir os meus níveis de referência e tenho várias hipóteses de o fazer. Nós não temos que literalmente deixar de nos dar com quem nos damos, nós podemos nos dar com toda a gente e devemos ter essa capacidade de nos relacionar com toda a gente à nossa volta de forma correta, de forma cordial e aprender com toda a gente como podemos. E atenção, todas as pessoas em todos os estratos sociais têm muita coisa para nos ensinar, mas temos que saber a quem é que queremos pedir conselhos e em que matérias é que as pessoas são competentes para nos dar conselhos. Se calhar alguém de 20 anos não é a pessoa mais competente para nos explicar como é que se reage à dor de costas típica dos 50 anos. É normal. Se calhar uma pessoa que nunca montou uma empresa não é a pessoa mais adequada para nos explicar quais são as dores típicas que não vêm nos livros de montar uma empresa. Se calhar uma pessoa que ainda não começou a sua carreira não é a pessoa mais adequada para nos explicar quais são as principais dificuldades da entrada no mercado de trabalho. Eu sou muito contra a ideia de que tens que viver tudo para ter uma opinião sobre qualquer coisa. Não é assim. Eu acho que nós podemos ter sempre uma opinião e uma visão sobre as coisas. Sou jovem e obviamente tenho uma visão sobre muitas coisas que ainda não vivi, mas o saber pedir opinião às pessoas certas vai-nos permitir redefinir os nossos níveis de referência, vai-nos permitir saber qual é que é verdadeiramente a nossa referência de posicionamento, e esse reposicionamento dos nossos níveis de referência vai-nos permitir fazer um caminho no sentido de que nós estamos à procura. E uma partilha muito pessoal, eu sou uma pessoa que procura muito a validação, validação não é a palavra certa, eu procuro muito a opinião das outras pessoas, não gosto de desagradar a ninguém, mesmo para opiniões muito pessoais, eu procuro sempre que os outros se sintam confortáveis com a minha, não é bem com a minha opinião, com a minha decisão, sei lá. Um exemplo estúpido, se eu for a um casamento e decidir na minha cabeça que vou levar um fato azul, e sei que vou com um grupo de 15 amigos, eu vou perguntar a todos, olha, pá, vou de fato azul, o que é que acham? Vamos todos com a mesma cor, não vamos? São coisas muito básicas. Só que estas coisas básicas que não ofendem ninguém, a mim não me tiram grande coisa, é só escolher outra cor do fato, vão-se refletir noutras coisas, que é, eu vou ter que tomar decisões de fundo na minha vida, vou ter que tomar decisões para a minha empresa, porque sou líder na minha empresa e, portanto, tenho uma responsabilidade perante toda a gente na minha empresa e perante os meus sócios. E se eu for pedir a opinião a alguém que não compreende a decisão que eu tenho para tomar, essa pessoa talvez me queira ajudar, mas vai-me dar uma opinião sem base. E eu vou tomar uma decisão com base numa opinião sem base. Porque essa opinião se tornou a minha referência. E, portanto, quanto mais permeáveis vocês são às opiniões dos outros, mais significa que vocês estão a criar referências em todo lado e mais algum. Há pessoas que não, que são teimosas, obstinadas, têm uma decisão tomada e vão avançar com ela, não querem saber da opinião de ninguém, ou não querem saber da opinião da esmagadora maioria das pessoas. Isso significa que têm poucos pontos de referência. E ao terem poucos pontos de referência, se calhar podem refletir melhor sobre qual é o nível de referência que cada um desses pontos representa. Para quem pede opinião para tudo e é mais permeável e mais vulnerável à opinião dos outros, são muitos pontos de referência que vão, no limite, desvirtuar a vossa decisão inicial. Portanto,
Lembrem-se, nós vivemos numa sociedade em que conservar energia é fundamental. Isso significa que nós procuramos, acima de tudo, fazer o máximo para conseguir progredir com o mínimo de esforço. Isto está dentro de nós. E ao termos como referência para tudo na nossa vida pessoas que não estão no ponto em que nós precisamos relativamente a qualquer coisa, vai atrasar-nos ou vai mesmo fazer-nos regredir. Se eu precisar de ajuda na parte da nutrição, eu não posso pedir, ou não é recomendável que eu tenha como referência alguém que tem zero cuidado com a sua alimentação. Se eu quiser ajuda para liderar as minhas equipas, eu não posso pedir a alguém que nunca liderou uma equipa, nem que seja ter sido capitão da equipa de futebol ou capitão da equipa de basquete, ou que seja. Qualquer coisa que tenha feito na sua vida em que tenha liderado uma equipa é necessário para eu poder pedir uma opinião a essa pessoa. Se eu quiser gerir a minha vida financeira melhor, eu não posso pedir a alguém que é completamente desgovernado financeiramente. Isso significa repor os meus níveis de referência. Portanto, lembrem-se, terem sempre a lembrança do vosso lado de que inconscientemente vocês vão querer preservar os vossos níveis de energia e terem sempre a ideia de que os vossos níveis de referência, os vossos pontos de referência vão ser aquilo que no final do dia vão influenciar o vosso posicionamento e a vossa evolução ou regressão. Maltinha, este foi o episódio 2 do Gabinete RP. O meu nome é Rafael Parreira. Obrigado às 3,5 pessoas que estiveram desse lado. Foi um gosto. Até ao próximo episódio.